Capítulo 29. O refeitório está lotado, mas não é hora de comer. O coronel anunciou uma operação de alta prioridade há mais ou menos uma hora, e o salão está transbordando tanto de homens escolhidos a dedo como de voluntários. Os soldados de Lakeland são quietos, bem treinados e resignados. Os rebeldes são bem mais barulhentos, embora Farley esteja longe disso. Ela recebeu a patente de capitã de volta, mas não parece perceber. Senta em silêncio, distraída, enrolando um cachecol vermelho nas mãos. Quando adentro o refeitório acompanhada por meus irmãos, o barulho se extingue e todos os olhos se voltam para mim, exceto os de Farley. Ela sequer levanta a cabeça. Laurie e Damian chegam a aplaudir a minha passagem, o que me faz corar. Ada se reúne a eles e, para minha alegria, Nene levanta ao lado dela, assim como Cameron. Elas conseguiram. Solto um suspiro curto, tentando me sentir aliviada. Ainda assim, não há sinal de Nix, Garrett ou Keta. Eles podem ter escolhido não participar. Devem estar de saco cheio de correr perigo a esta altura. É o que digo a mim mesma quando sento ao lado de Farley. Bree e Treme tomam os assentos logo atrás de mim, como se fossem guarda-costas. Não somos os últimos a chegar. Harry, que entra, acabou de chegar do furo e me cumprimenta com a cabeça. Ele segura a porta aberta para que Lorne. Meu coração dispara quando Cole aparece em seguida, seguido por Julian e Sarah. Ao verem três prateados, muitos levantam, a maioria soldados de Lakeland. É difícil distinguir seus gritos em meio ao ruído, mas o sentido é claro. Não querem eles aqui. Por menos de um segundo, Cole e eu cruzamos nossos olhares em meio à comoção. Ele é o primeiro a desviar, encontrando um assento no fundo do salão. Julian e Sarah se mantêm perto, ignorando as ofensas. Lorne, por sua vez, avança até a parte da frente, arrastando uma cadeira até o meu lado. Ele me cumprimenta com a cabeça, casualmente, como se estivéssemos em um almoço. E então, do que se trata? Ele diz, mais alto que o barulho. Olho perplexa para o meu amigo. A última vez que o vi, ele estava me tirando de cima de Farley e parecia enojado com a minha existência. Agora ele está praticamente sorrindo. Chega até a tirar uma maçã do bolso do casaco e me oferecer o primeiro pedaço. Abalada, mas firme, aceito o presente. Você estava fora de si. Ele sussurra no meu ouvido. Ele pega a maçã de volta e dá uma mordida. Esqueça aquilo, mas se sair dos trilhos daquele jeito de novo, teremos que acertar as contas à moda de palafitas. Certo? Minhas cicatrizes doem quando sorrio. Certo, digo, e em seguida falo mais baixo para que apenas ele ouça. Obrigada. Por um segundo ele fica imóvel, estranhamente pensativo. Então balança a mão, sorrindo. Não foi nada. Já vi você pior que aquilo. É uma mentira para me consolar, mas não rebato. Agora, o que é esse lance de alta prioridade? Ele pergunta. Ideia sua ou do coronel? Aproveitando a deixa, o coronel entra no refeitório com as mãos estendidas para pedir silêncio. Minha, cochicho, conforme o burburinho diminui. Silêncio, ele ordena, com uma voz que parece o estalo de um chicote. Os soldados de Lakeland obedecem na hora e retomam seus assentos no movimento ensaiado. O olhar do coronel é o que basta para calar os descontentes. Em seguida, ele aponta para o fundo do refeitório, para Cole, Julian e Sarah. Aqueles três são prateados sim, mas provaram ser nossos aliados.
tem a minha permissão para estar aqui. Vocês o tratarão como qualquer outro aliado, como qualquer irmão ou irmã de armas. Isso faz todos se calarem, por enquanto. Vocês estão aqui porque se ofereceram para uma operação sem saber o que é. Trata-se de um ato de verdadeira coragem, e eu os cumprimento por isso. Ele continua, assumindo seu lugar na frente do salão. Fico com a impressão de que já fez isso antes. Aqui, o cabelo raspado e o olho vermelho lhe dão um ar de autoridade, assim como a voz imponente. Como sabem, a redução na idade de recrutamento resultou na convocação de soldados mais jovens, a partir dos 15 anos. No momento, uma legião deles está a caminho da frente de guerra. São 5.000 soldados, todos com apenas 2 meses de treinamento. Um murmúrio de raiva se levanta da multidão. Devemos agradecer a Mar Barrow e à equipe dela por nos trazerem essa informação, o coronel diz. Não consigo deixar de sentir um desconforto. Minha equipe. Eles eram de Farley ou de Cole, mas não meus. A senhorita Barrow também foi a primeira a se voluntariar para impedir essa tragédia antes que seja tarde demais. O pescoço de Kilorn estala tão rápido que se vira para mim. Ele arregala os olhos verdes e não sei dizer se está irritado ou impressionado. Talvez um pouco dos dois. Eles foram apelidados de Legiãozinha, digo, me forçando a levantar para falar com o público de maneira adequada. As pessoas me encaram com expectativa, e cada olho é como uma faca. As aulas de Lady Blonus vão se provar úteis agora. De acordo com a nossa informação, as crianças serão enviadas direto para o gargalo, além das trincheiras. O rei quer que elas morram para assustar e calar o nosso povo. E ele vai conseguir, se não fizermos alguma coisa. Proponho uma operação de duas frentes, uma liderada pelo coronel Farley e outra por mim. Vou me infiltrar na legião logo depois de Corvion, usando soldados que possam fingir ter 15 anos, a fim de separar os oficiais prateados das crianças. Então entraremos direto no gargalo. Faço o possível para não olhar para o fundo da sala, mas não consigo evitar Cole. Dessa vez, sou eu quem precisa desviar o rosto. É suicídio! Alguém grita. O coronel passa para o meu lado, balançando a cabeça. Minha própria unidade estará à espera no norte, nas trincheiras de Lakeland. Tenho contatos dentro do exército e posso ganhar tempo suficiente para a senhorita Barrow passar. Assim que nos encontrarmos, vamos seguir para o lado Edris. 2 cargueiros de grãos devem ser o suficiente para atravessar todos. De lá, vamos entrar em um território disputado. Ridículo. Não preciso levantar os olhos para saber que Cal está de pé, com as bochechas prata, os punhos cerrados, aborrecido com um plano tão idiota. Quase riu da cena. Em 6 anos, nenhum exército de Norta cruzou o gargalo, nunca. E vocês acham que vão conseguir com um punhado de crianças? Antes de continuar, ele se volta para mim, como que em súplica. Vocês teriam mais chance se voltassem para Corvion e se escondessem na floresta. Qualquer outra alternativa que não seja cruzar a droga de uma zona de conflito. O coronel não se abala com nada disso. Quando foi a última vez que esteve nas trincheiras, Alteza? Cole não vacila. 6 meses atrás. 6 meses atrás, Lakeland tinha 9 legiões do fronte, para se equiparar aos números de Norta. Hoje eles têm 2. O gargalo está aberto e o seu irmão não percebe. Uma armadilha? Ou uma distração? Cole pergunta em voz alta. O coronel assente. Lakeland planeja atacar pelo Lago Tarion,
enquanto os exércitos de vocês estão ocupados defendendo um pedaço de nada que ninguém quer. A senhorita Barrow podia atravessar com uma venda nos olhos e sair sem nenhum arranhão. E é exatamente isso que pretendo fazer. Devagar, mas com firmeza, endureço o coração. Espero parecer corajosa, porque com certeza não me sinto assim. Quem vem comigo? Kilorn é o primeiro a levantar, e eu esperava por isso. Muitos outros o seguem, Cameron, Ada, Nene, Darmian e até Herrick, mas não Farley. Ela permanece presa ao assento, deixando que seus tenentes levantem no seu lugar. O cachecol está muito apertado em volta do seu punho, o que deixa sua mão levemente azul. Tento não olhar para ele, definitivamente tento. No fundo do salão, o príncipe exilado se põe de pé. Ele me encara sem vacilar, como se pudesse me incendiar apenas com o olhar. Que desperdício! Já não há nada para queimar em mim. Os túmulos no cemitério de Tuck são novos, marcados pela terra recém-cavada, e algumas coroas de mato. Rochas fazem às vezes de lápides, cada uma delas gravada cuidadosamente pelos entes queridos dos que se foram. Quando descemos o caixão de tábuas de Shade, com todos os Barrows de pé, à beira do buraco, me dou conta de que temos sorte. Pelo menos temos um corpo para enterrar. Muitos não têm esse privilégio, como Nix, Keta e Garrett. De acordo com Ada, eles não conseguiram chegar nem ao abutre, nem ao jato de carga. Morreram em coros ao lado de 42 prisioneiros, segundo seus cálculos impecáveis. Mais 300 em troca de 45. Bela troca, digo a mim mesma. Saiu barato. As palavras me alfinetam, mesmo na minha cabeça. Farley se abraça para se proteger do vento frio, mas se recusa a vestir o casaco. O coronel também está presente, mantendo uma distância respeitosa. Não está aqui por Shade, mas por sua filha em luto, embora não esboce qualquer movimento para confortá-la. Para minha surpresa, Giza fica ao lado dela, passando um braço pela cintura da capitã. Quando Farley permite isso, quase caio para trás, chocada. Não sabia que as duas sequer se conheciam, e aqui estão, parecendo tão íntimas. De algum modo, por baixo da minha tristeza, consigo sentir um pouco de inveja. Ninguém tenta me confortar, nem mesmo Kilorn. O enterro de Shade é demais para ele. Ele senta numa elevação mais adiante, longe o suficiente para que ninguém o veja chorar. Enterra a cabeça entre as pernas de vez em quando, incapaz de ver Bree e Treme começando a jogar terra na cova. Não dizemos nada. É difícil demais. O vento passa direto por mim, uivando, e desejo calor. Desejo um calor que possa me confortar. Mas Cole não está aqui. Meu irmão morreu e o coração teimoso de Cole não deixa vir aqui para assistir ao enterro. Minha mãe joga a última pá de terra. Seus olhos estão secos, já sem lágrimas para oferecer. Ao menos temos isso em comum. Shade Barrow é o que está escrito na lápide. As letras parecem arranhadas, entalhadas por algum animal selvagem, e não pelos meus pais. Parece errado enterrá-lo aqui. Ele deveria ficar em Palafitas, perto do rio e das florestas que tanto amava. Não aqui, numa ilha estéril, cercada de dunas e concreto, com nada além do céu azul para lhe fazer companhia. Shade não merecia esse destino. John sabia que isso ia acontecer. John deixou isso acontecer. Um pensamento sombrio ocupa minha mente. Talvez seja mais uma troca, mais uma barganha. Talvez tenha sido o melhor destino possível para o meu irmão. Meu irmão mais inteligente, mais carinhoso, que sempre me salvava, que sempre sabia o que dizer. Como este pode ser o melhor fim?
Como pode ser justo? Mas sei melhor do que a maioria que nada é justo nesse mundo. Minha visão fica turva. Continuo olhando a terra batida, por sabe-se lá quanto tempo, até restarmos apenas Farley e eu no cemitério. Quando levanto a cabeça, ela me encara, e sua expressão é uma tempestade de raiva e dor. O vento bagunça seu cabelo, que cresceu bastante ao longo dos últimos meses, e agora está quase na altura do queixo. Ela o joga para trás com tanta violência que fico com medo de que os arranque. Não vou com você. Ela se esforça para dizer. Só posso assentir. Você já fez muito por nós, mais do que o suficiente. Eu entendo. Não, não entende. Ela desdenha. Não poderia me importar menos com a minha própria segurança, não agora. Seus olhos voltam a pousar sobre a cova. Uma lágrima solitária escapa, mas ela não percebe. A resposta para minha pergunta, ela murmura, não pensando mais em mim. Então balança a cabeça e se aproxima. Não era uma pergunta, aliás. Eu já sabia, lá no fundo. Acho que Shade também sabia. Ele era muito perceptivo, diferente de você. Sinto muito por todos que você perdeu. Digo, mais brusca do que gostaria. Sinto. Ela apenas faz um gesto com a mão, dispensando minhas desculpas. Nem quer saber como descobri. Shade, minha mãe, minha irmã e meu pai. Ele pode estar vivo, mas eu o perdi também. Lembro a preocupação que vi no rosto do coronel quando chegamos aqui. Ele temeu pela filha. Não teria tanta certeza assim. Nenhum pai de verdade pode estar completamente perdido para a filha que ama. O vento sopra os cabelos pelo rosto dela, quase ocultando o brilho de choque nos seus olhos. Choque e esperança. Uma mão se espalma sobre seu estômago com uma delicadeza estranha. A outra toca meu ombro. Espero que você saia disso viva, garota elétrica. Você não é tão horrível assim. Essa deve ser a coisa mais gentil que ela me disse até hoje. Então ela me dá as costas e não olha para trás. Quando saio, alguns minutos depois, também não olho. Não há tempo para chorar decentemente por Shade ou pelos outros. Pela segunda vez em 24 horas, devo embarcar no abutre, esquecer meu coração e me preparar para lutar. Foi ideia de Cole esperar até a noite e deixar a ilha quando a nossa transmissão pirata estiver sendo exibida. Quando os cães de Maven vierem nos caçar, já estaremos no ar, a caminho da pista escondida perto de Corvium. O coronel vai seguir pelo norte, usando a proteção da noite para atravessar os lagos e dar a volta. Pela manhã, se o plano funcionar, estaremos no comando das nossas legiões, um de cada lado da fronteira, e então marcharemos. Da última vez que deixei meus pais, não houve qualquer aviso. De algum modo, foi mais fácil. Me despedir deles é tão difícil que quase corro para a segurança familiar do abutre. Mas me forço a abraçar ambos, tentando oferecer algum conforto, ainda que pequeno, ainda que falso. Vou cuidar dos dois, sussurro, aninhando a cabeça no ombro da minha mãe. Os dedos dela correm pelo meu cabelo e fazem tranças rapidamente. As pontas cinzentas já cresceram e estão quase na altura do meu ombro. Bree e treme. E de você, ela sussurra de volta. Cuide de você também, Mar. Por favor. Faço que sim, ainda com a cabeça apoiada nela. Não quero me mexer. A mão de meu pai vai até o meu punho e o puxa com carinho.
Apesar da explosão de antes, é ele quem me lembra de que preciso partir. Seu olhar passa por cima do meu ombro e se detém no abutre atrás de nós. Os outros já embarcaram, deixando apenas os Barrows na pista. Imagino que queiram nos oferecer alguma privacidade, embora não faça diferença nenhuma. Passei os últimos meses vivendo no buraco e antes disso num palácio lotado de câmeras. Não me importo com o público. Para você, Giza diz, estendendo a mão boa, de onde pende um retalho de seda preta. O tecido é frio e escorregadio. De antes, flores vermelhas e douradas enfeitam o pano, bordadas com uma habilidade de mestre. Eu lembro, murmuro, correndo o dedo sobre a perfeição impossível. Ela abordou isso há muito tempo, uma noite antes de o agente quebrar sua mão. Está inacabado, assim como o antigo destino dela, assim como Shade. Trêmula, amarro o tecido no punho. Obrigada, Giza. Enfio a mão no bolso e digo: também tenho uma coisa para você, minha garota. Uma bijuteria barata. O brinco solitário combina com o mar de inverno ao nosso redor. Ela perde o fôlego ao segurá-lo. As lágrimas logo vêm, mas não posso vê-las. Dou as costas para todos e embarco no abutre. A rampa se fecha assim que subo, e quando meu coração começa a desacelerar, já estamos voando alto sobre o mar. Meus soldados são poucos, se comparados aos que vão acompanhar o coronel até Lakeland. Afinal, eu só podia recrutar pessoas que parecessem jovens o bastante para fazer parte da legiãozinha. E que, de preferência, já tivessem servido e soubessem agir como soldados. 18 rebeldes se encaixam no perfil e se juntaram a nós. Quilorn está sentado com eles, fazendo o possível para enturmá-los com o nosso grupo unido. Ada não está conosco, nem Damian nem Herrick. Incapazes de passar por adolescentes, ficaram com o coronel para ajudar a causa de algum outro jeito. Nene não tem essa restrição, apesar da idade avançada. A aparência dela se transforma, experimentando diferentes versões de rostos jovens. Claro que Cameron se juntou a nós. A ideia foi dela desde o começo. Está pensando no irmão que perdeu para a Legião. Sinto certa inveja. Ela ainda tem chance de salvá-lo. Cole e meus irmãos serão os mais difíceis de disfarçar. Bree tem um rosto jovem, mas é maior que qualquer garoto de 15 anos. Tremy é muito alto, e Cole é conhecido demais, mas o valor deles não está na aparência, nem mesmo na força, mas no conhecimento das trincheiras. Sem eles, eu não teria ninguém para nos guiar pelo labirinto e entrar na terra arrasada que é o gargalo. Só conheço o gargalo por fotos, boletins de notícia e pesadelos. Depois que o meu poder foi descoberto, pensei que jamais iria até lá. Pensei que tivesse escapado do destino. Como eu estava errada. 3 horas até Corvium. Cole avisa, sem tirar os olhos do painel. O assento ao lado dele está ostensivamente vazio, reservado para mim. Mas não vou me juntar a ele. Não depois de ele ter me deixado enfrentar um enterro de Shade sozinha. Vamos nos levantar, vermelhos como a aurora. Os rebeldes gritam em único som, batendo a coronha dos rifles no chão. Isso nos pega de surpresa, embora Cole faça o máximo para não reagir. Ainda assim, vejo o desgosto se desenhar no canto da boca dele. Não faço parte da sua revolução, ele me disse uma vez. Bom, você bem que parece fazer, Alteza. Vamos nos levantar, vermelhos como a aurora, digo em voz baixa, mas firme. Cole não faz questão de esconder a careta e desvia o olhar fulminante para a janela,
A expressão o torna parecido com o pai, e penso no que ele poderia ter sido. Um príncipe guerreiro e pensativo, casado com a víbora Evangeline. Maven disse que Cole não sobreviveria à noite da coroação, mas não acredito nisso. O metal é forjado no fogo, não o contrário. Ele teria sobrevivido e governado. Para fazer o quê? Não sei. Antes pensava que conhecia o coração de Cole, mas agora me dou conta de que isso é impossível. Nenhum coração pode ser verdadeiramente conhecido, nem mesmo o meu próprio. O tempo passa num silêncio sufocante. Dentro do jato estamos todos parados, mas em terra as coisas estão em movimento. Minha mensagem retumba nas telas do reino inteiro. Queria estar em Erchion, no meio do setor comercial, observando o mundo mudar. Será que os prateados vão reagir como espero? Será que vão ver a traição de Maven como realmente é? Ou vão virar o rosto? Fogo em Corvium! Cole se apoia contra o para-brisa da cabine, boquiaberto. No centro da cidade, nas favelas de Cidade Hill, ele informa e passa a mão no cabelo. Revoltas. Meu coração salta e então afunda. A guerra começou, e não fazemos ideia de qual será seu custo. O resto do jato irrompe em comemoração, batendo palmas e trocando apertos de mão demais para o meu gosto. Quase tropeço ao levantar do assento, meus pés se enroscam um no outro. Nunca tropeço, mas mal consigo chegar inteira à parte de trás do avião. Sinto tontura, enjoo, estou prestes a jogar o jantar que nem comi na parede. Minha mão encontra o metal e a frieza do material me acalma. Funciona um pouco, mas minha cabeça está girando. Você quis isso. Você esperou por isso. Você fez isso acontecer. Esta é a barganha. Esta é a troca. O controle que trabalhei tanto para manter começa a se desestabilizar. Sinto cada pulso do jato, cada volta do motor, latejando na minha cabeça como um mapa roxo e branco, intenso demais para suportar. Mar? Kilorn levanta do assento e dá um passo na minha direção, com o braço estendido. Parece Shade em seu último momento. Estou bem. Minto. É como tocar um sino. Cole se vira no assento e vem até mim num instante. Ele cruza o jato com passos firmes e resolutos, as botas batendo contra o assoalho de metal. Os outros o deixam passar, amedrontados demais para parar o príncipe de fogo. Não tenho esse medo e dou as costas a ele. Ele me vira de frente, sem se preocupar em ser gentil. Se acalme. Dispara. Ele não tem tempo para ataques de birra. Sou tomada pelo ímpeto de empurrá-lo, mas compreendo o que quer fazer. Faço que sim, tentando concordar, tentando fazer o que ele diz. Isso tranquiliza um pouco. Mar, calma, ele diz de novo, dessa vez apenas para mim, com a suavidade de que me lembro. Se não fosse o pulso do jato, poderíamos estar de volta ao furo, no nosso quarto, nos nossos cobertores, envoltos nos nossos sonhos. Mar. O alarme soa segundos antes de a cauda do avião explodir. A força me joga para trás com tanta violência que vejo estrelas. Sinto o gosto de sangue e um calor abrasador. Se não fosse por Cole, o fogo me incineraria. Mas não. As chamas lambem seus braços e voltam, como o toque inofensivo de uma mãe. Elas recuam com a mesma facilidade com que crescem, sendo forçadas pelo poder de Cole, contidas em brasas. Mas até ele é incapaz de reconstruir a traseira de um jato, ou de evitar que ele caia do céu. O ruído ameaça partir meu crânio, rugindo como um trem, gritando como 1000 banshees. Me agarro ao que está ao meu alcance, metal ou carne.
Quando minha vista clareia, vejo o céu negro e os olhos de bronze. Nos abraçamos como duas crianças presas numa estrela cadente. À nossa volta, o abutre se desmancha aos poucos, peça por peça, num chiado de gelar o sangue. A cada segundo que passa, mais e mais do jato desaparece, até restarem apenas as finas barras de metal da estrutura. Faz um frio congelante. É difícil respirar e impossível mover qualquer coisa por vontade própria. Agarro a barra sob mim, segurando-a com toda a força que me resta. Com os olhos cerrados, vejo o chão escuro lá embaixo cada vez mais próximo. É assustador. Um vulto passa em disparada. Tem coração elétrico e asas reluzentes. Dragões. Meu coração despenca com os restos do abutre. Sou incapaz até de reunir forças para gritar. Mas os outros certamente estão gritando. Escuto todos berrando, implorando, suplicando misericórdia para a gravidade. A estrutura treme de cima a baixo, acompanhada por um som familiar. Metal se encaixando, sendo moldado. Com um suspiro, percebo o que está acontecendo conosco. O jato não é mais um jato, é uma jaula, uma armadilha de aço, um túmulo. Se conseguisse falar, diria a Cole que sinto muito, que o amo, que preciso dele. Mas o vento e a queda roubam meu fôlego. Não tenho mais palavras. Seu toque é dolorosamente familiar. Ele envolve uma mão no meu pescoço, implorando para que eu olhe para ele. Assim como eu, também não consegue falar. Mas ouço seu pedido de desculpas mesmo assim, e ele compreende o meu. Não vemos nada além de um ao outro. Não vemos as luzes de Corvium no horizonte, o chão vindo ao nosso encontro, ou o destino que estamos prestes a encontrar. Não há nada além dos olhos dele, mesmo no escuro estão brilhando. O vento é forte demais, como se fosse rasgar meu cabelo e minha pele. A trança da minha mãe se desfaz e fico sem o último vestígio que tinha dela. Imagino quem vai lhe contar como morri, se é que alguém vai ficar sabendo do nosso fim. Que morte Maven sonhou. Isso deve ser ideia dele, nos matar juntos e nos dar tempo para entender o que vai acontecer. Quando a jaula para de repente, eu grito. Sinto o mato duro sob meus pés, moles, como se beijassem a ponta dos meus dedos. Como? Me pergunto, recuando. É difícil encontrar equilíbrio, então caio. A jaula sacode com meu movimento, como um balanço preso numa árvore. Não se mexa, Cole grunhe, posicionando uma mão sobre minha nuca. A outra se agarra numa barra de metal que brilha vermelha em sua mão. Sigo seu olhar pela clareira na floresta até as pessoas que formam um amplo círculo à nossa volta. O cabelo prateado é difícil de confundir. Magnétrons da casa Samus esticam os braços em movimentos sincronizados e as grades da jaula baixam devagar. O último centímetro nos faz gemer. Larguem. A voz soa como um relâmpago. Solto a mão de Cole, levanto com um pulo e corro para a ponta da jaula. Antes de conseguir chegar à lateral, as barras desabam e o meu embalo me leva longe demais. Tropeço e caio de joelhos de encontro à grama congelada. Alguém chuta o meu rosto e me lança com tudo para a lama. Disparo uma rajada de faíscas na sua direção, mas o agressor é rápido. Em vez dele, acerto uma árvore que se parte e vem abaixo com um estalo. O joelho do forçador atinge as minhas costas com tanta força que perco o fôlego. Dedos com uma textura estranha, envoltos em plástico, talvez luvas, se fecham ao redor da minha garganta.
Arranho e faísco para me soltar, mas nada parece funcionar. Ele me levanta sem dificuldade e me força a esticar os pés até o chão para evitar uma asfixia. O pânico atravessa meu corpo como uma lâmina e meus olhos arregalam à procura de alguma saída, mas vejo apenas meus amigos, ainda confinados à jaula, forçando suas barras em vão. O metal volta a chiar, se contorcendo e se curvando, cada barra se tornando uma prisão. Com o olho inchado, observo as serpentes metálicas se travando ao redor de Cole, Kilorn e dos outros, atando seus punhos, tornozelos e pescoço. Mesmo Bree, grande como um urso, não consegue se defender das barras que o cercam. Cameron luta o melhor que pode, silenciando um magnetron após o outro, mas são muitos. Quando um cai, outro assume seu lugar. Apenas Cole pode resistir de verdade, derretendo cada barra que se aproxima. Mas ele acabou de despencar do céu. Está desorientado, para dizer o mínimo, e com o supercílio aberto e sangrando. Uma barra o acerta na nuca e o derruba. Suas pálpebras chegam a ameaçar se abrir, e desejo que ele acorde, mas ele continua desmaiado, e as trepadeiras metálicas se enrolam apertando-o mais a cada segundo. A da garganta é a pior, entra fundo na pele, o suficiente para sufocá-lo. Pare! Digo finalmente. Forço meus músculos exauridos, tentando me desvencilhar do forçador à moda antiga. Nada mais inútil. Pare! Você não está em posição de negociar, Mar. Maven é discreto e se mantém na escuridão, nas sombras. Observa a silhueta surgir, com a coroa pontiaguda na cabeça. Quando ele surge sob a luz das estrelas, sinto uma leve pontada de satisfação. Seu rosto não combina com suas palavras confiantes. Há círculos roxos sob os olhos e uma camada de suor se espalha pela testa. A morte da mãe teve seu preço. As mãos na minha garganta afrouxam um pouco, o que me permite falar, mas ainda estou pendurada e preciso continuar me apoiando com os dedos do pé no mato frio e no barro congelado. Nada de acordos, nada de trocas. Ele é seu irmão, digo, sem me dar ao trabalho de pensar que Maven não se importa nem um pouco. E? Ele pergunta, arqueando a sobrancelha escura. No chão, Kilorn se agita contra o metal que o mantém preso. Em resposta, apertam-no com mais força e ele bufa. Ao lado dele, as pálpebras de Cole voltam a tremer. Está acordando, e quando isso acontecer, Maven com certeza o matará. Não tenho nenhum tempo a perder. Eu daria qualquer coisa para manter esses dois vivos. Qualquer coisa. Com uma última explosão de raiva, medo e desespero, libero meu poder. Matei Elara Merandus. Deveria ser capaz de matar o filho dela e seus soldados. Mas o forçador veio preparado para mim. As luvas dele se mantêm firmes e protegem a pele dele da minha eletricidade. Gemo sob as mãos, tentando invocar o céu, mas a minha visão se turva e uma pulsação lenta soa nos meus ouvidos. Ele vai me estrangular antes de as nuvens se juntarem. E os outros vão morrer comigo. Farei qualquer coisa para mantê-lo vivo, para mantê-lo comigo, para não ficar sozinha. Meus raios nunca pareceram tão fracos e inúteis. As faíscas somem devagar, como as batidas de um coração moribundo. Tenho algo para oferecer em troca, murmuro ríspida. Ah, é? Maven dá mais um passo. A presença dele faz minha pele arrepiar. Diga.
De novo, minha garganta parece mais livre, mas o forçador pressiona o polegar contra minha veia, numa ameaça bem clara. Vou lutar contra você até o fim, digo. Todos nós vamos, e todos nós morreremos esta noite. Podemos até levar você conosco, como fizemos com a sua mãe. Maven pisca, o único sinal de sua dor. Você será castigada por isso. Grave as minhas palavras. O polegar no meu pescoço também reage, pressionando com mais força, provavelmente deixando um hematoma espetacular. Mas não é esse o castigo de que Maven fala. O que ele nos reserva é muito, muito pior. A barra ao redor dos punhos de Cole brilha com o calor dele. Seus olhos semicerrados refletem a luz das estrelas enquanto me observam. Ele segura a respiração. Queria poder dizer a ele para ficar quieto, para me deixar fazer o que é necessário, para me deixar salvá-lo, como ele já me salvou tantas vezes. Ao lado dele, Killorn está imóvel. Ele me conhece melhor do que ninguém e compreende minha expressão imediatamente. Devagar, cerra os dentes e começa a balançar a cabeça. Deixe eles irem, deixe eles viverem, murmuro. As mãos do forçador parecem correntes e imagino todo o meu corpo coberto por correntes, cada milímetro, torcidas como serpentes de metal. Mar, não sei se você entende a definição da palavra troca. Maven desdenha. Você precisa me dar alguma coisa. Não vou voltar para ele por ninguém, disse a Cole uma vez, depois de sobreviver ao sonador, e ele entendeu tudo. Renda-se, dizia o bilhete de Maven, suplicando para que eu voltasse. Não vamos lutar. Eu não vou lutar, digo. Quando o forçador me solta, de repente fico sem chão. Baixo a cabeça, incapaz de olhar para cima. A sensação é que estou curvado diante dele. Este é o meu acordo. Deixe o resto ir e serei sua prisioneira. Vou me render. Vou voltar. Fixo os olhos nas minhas mãos sobre o mato. O frio da neve é familiar. É como meu coração e o buraco que cresce nele. A mão de Maven surge sob o meu queixo, quente, ardendo com um calor doentio. Arriscar-me tocar é uma mensagem bem clara. Ele não teme a garota elétrica, ou pelo menos quer passar essa impressão. Ele me força a encará-lo, e não vejo nada do garoto que foi um dia. Há apenas escuridão. Mar, não, não seja idiota. Mal ouço a súplica de Killorn. O ruído na minha cabeça é tão alto, tão doloroso. Não é a vibração da eletricidade, mas outra coisa dentro de mim. Meus próprios nervos gritam em protesto, mas ao mesmo tempo sinto uma espécie de alívio. Muitos sacrifícios foram feitos por minha causa, por causa das minhas escolhas. É justo que seja minha vez de me sacrificar, de aceitar o castigo que o destino me reservou. Maven me encara bem, à procura de uma mentira que não existe, e faço o mesmo. Apesar da pose, ele tem medo do que fiz, das palavras da garota elétrica e do efeito que elas têm. Ele veio aqui para me matar, para me jogar no chão. Agora encontrou um prêmio melhor, que lhe dei de bom grado. Ele é um traidor por natureza, mas vai manter a palavra nesse caso. Vejo isso em seus olhos, vi em seus bilhetes. Ele me quer e fará qualquer coisa para me ter em sua coleira de novo. Killorn se agita contra as barras de ferro,
mas de nada adianta. Cole, faça alguma coisa! Ele berra, batendo no corpo ao seu lado. Os metais retinem uns contra os outros num eco vazio. Não deixe! Não consigo olhar para ele. Quero que se lembre de mim de um jeito diferente. De pé, no controle, não assim. Temos um acordo? Me reduzi a uma pedinte, suplicando para que Maven me ponha de volta em sua gaiola dourada. Você é um homem de palavra? Crescendo sobre mim, na minha frente, Maven sorri quando cito suas palavras. Seus dentes brilham. Os outros estão gritando agora, balançando-se. Presos. Não ouço nada. Minha mente se fechou a tudo, exceto a troca que estou disposta a fazer. Imagino que John previu isso. As mãos de Maven passam do meu queixo para minha garganta. Ele aperta mais forte, não como forçador, mas de uma maneira bem mais dolorosa. Temos um acordo.